assunto, talvez até nem tocar no assunto, mas é um negócio tão apavorante que resolvi falar, guardando os devidos cuidados, porque, segundo consta, decisão judicial você cumpre, não discute. Mas isso aqui é o fim do mundo. O que já está ruim vai piorar e muito. Se não, vejamos. Estou falando daquela decisão unânime do Supremo Tribunal Federal que definiu, na última quinta-feira, um plano de ação para o combate à letalidade policial no Rio de Janeiro, nas operações das favelas do Rio de Janeiro, chamada a BPF das favelas. O consenso entre os ministros foi anunciado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, como um voto per curiam, considerado inédito no país, na Corte, inclusive. Entidades se manifestaram contra a BPF. Vejam vocês que entidades se manifestam contra, mas os ministros acham que estão certos, né? A proposta conjunta foi definida depois de debates e audiências com magistrados e lideranças políticas do Rio de Janeiro para chegar a um acordo sobre os pontos polêmicos do processo. Dessa vez, o relator da ação, o ministro Edson Fachin, que proibiu a subida da polícia nas favelas, fez alguns ajustes e acréscimos no voto apresentado em fevereiro. Cara, isso aqui é vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso. Eu não sei quais foram as entidades políticas, as lideranças políticas do Rio de Janeiro que participaram disso aqui. Um dos pontos polêmicos da ação é a solicitação para que policiais utilizem câmeras em seus uniformes. O que eu acho que vai acontecer? A polícia não vai. O policial não vai. Para que vai? O sujeito vai se incomodar, rapaz. Sobre esse ponto, foi reconhecido que o governo do Estado já tomou diversas providências, mas tem um prazo de 180 dias para efetivar tudo isso. No caso da Polícia Civil, os agentes utilizarão as câmeras nas fardas apenas nas atividades de patrulhamento e policiamento ostensivo em operações policiais planejadas, ou seja, tudo. Por que eu vou colocar uma câmera na farda? Para filmar a minha morte, certo? Se eu vou para o Rio de Janeiro para enfrentar bandido e boto uma câmera que eu vou filmar a minha morte, sem poder reagir, vou filmar a minha morte. Quer ver? Ó? Não parou por aí, não. Fachin destacou que as alterações demonstram a preocupação do Supremo Tribunal Federal com a situação da segurança pública e das condições de trabalho das forças policiais do Estado do Rio de Janeiro. Não é condição de trabalho. É deixar os caras trabalharem. Deixa os caras trabalharem. Segundo Fachin, o seu voto reconhece a natureza estrutural do litígio, a parcial omissão do Estado, mas como é que ele quer que o Estado faça alguma coisa se ele mesmo proibiu as ações? Como é que vai fazer isso? E que existe violação de direitos humanos e fundamentais por parte das organizações criminosas. Não. Vocês descobriram isso? Jura? Certeza? No discurso, ou nos discursos, os ministros ressaltaram a importância da polícia, mas destacaram que o Estado tem um papel importante na condução, no controle e transparência da segurança pública. Esses caras estão falando. Quer ver o que os caras decidiram? Eu vou falar para vocês aqui, eu tenho aqui. Vou falar para vocês aqui o que foi decidido, tá? Para atenção, policiais do Rio de Janeiro. Eu não sei o que vocês vão fazer aí no Rio de Janeiro, mas olha, pelo amor de Deus, né? As propostas. Acompanhamento da letalidade. Adequação de normas e procedimentos do Estado do Rio de Janeiro para medir e acompanhar a letalidade policial. Como que o policial vai atirar no sujeito? Inclusão de novos indicadores para registrar casos de uso excessivo ou abusivo da força. Quem vai dizer isso? Uso excessivo? O cara está me dando tiro. Um R15 com uma AK. E eu vou ficar aqui e morrer. Eu vou filmar minha morte. Vou lá, com a câmera. Aqui, não dá para ver, tem várias câmeras aqui. Só fica a câmera no peito, filmando a minha morte. Alguém vai gostar muito de ver isso, não sei quem. Tá? Mas, tem mais. Então, acompanhamento dessa letalidade. Publicização da publicidade
detalhada de dados sobre mortes de civis e policiais em operações de segurança, informando a corporação, unidade ou batalhão envolvido, se o agente estava em serviço, se a morte ocorreu em confronto armado. Cara, se o sujeito no Rio de Janeiro é um policial, ele já não pode andar, ele já anda disfarçado. Se ele está armado, o cara vem assaltar, ele dá um tiro no cara até ele explicar isso, meu camarada. Até ele justificar isso vai ser uma guerra. Uso da força e de arma de fogo. O Estado do Rio de Janeiro deve seguir integralmente a Lei 13.600 de 2014 e normas internacionais sobre o uso da força e de armas de fogo. As forças de segurança devem avaliar a legalidade das ações. O cara está atirando em mim, eu vou avaliar muito. O Ministério Público e o Judiciário são responsáveis pela fiscalização e análise das justificativas apresentadas. Saúde mental do policial. O Estado do Rio de Janeiro deve criar um programa de atendimento psicológico e social para policiais. O atendimento deve ser obrigatório para profissionais envolvidos em incidentes críticos e deve integrar a reavaliação periódica prevista na Constituição Estadual. Espera, o sujeito não pode reagir, que vai responder uma porrada de coisa aqui, vai levar um tiro, vai ficar aleijado. Estado psicológico, que ele vai ficar. Que saúde mental o cara vai ter? Pelo amor de Deus. Devia os ministros do Supremo ir para o Rio de Janeiro fazer ação, né, contra os bandidos. Deviam. Letalidade anormal. O Estado tem 180 dias para definir critérios para ferir letalidade anormal. As regras devem considerar tipo de policiamento e área de atuação. Deve haver afastamento preventivo para agentes envolvidos em mais de uma ocorrência com morte em um ano. Para acabar a polícia do Rio de Janeiro. Ou a polícia não vai mais. Né? A polícia não vai mais. Espere. O afastamento deve ser individualizado e distinto de medidas disciplinares. Uso de helicópteros em operações. O uso deve ocorrer apenas quando estritamente necessário. A necessidade deve ser justificada em relatório ao término da operação. O executivo deve justificar caso a caso o uso de helicópteros e tiros embarcados. Derrubaram um helicóptero esses dias, no Rio de Janeiro, esses dias. Aí o cara lá em cima, levando tiro, ensina a tirar, tem que justificar. Não vá dar tiro. Busca domiciliar. Somente com mandado judicial. Permitidas apenas durante o dia e proibido o ingresso forçado à noite. Sem mandado judicial, deve haver provas concretas de flagrante delito. Denúncias anônimas não podem ser a única justificativa. A ação deve ser registrada em auto circunstanciado. O documento deve ser enviado ao juiz para controle posterior. Deve ocorrer somente para fins autorizados. Denúncias anônimas isoladas não justificam o ingresso forçado. O que vocês querem que faça no Rio de Janeiro? Ora, a gente sabe, o Rio de Janeiro está entregue a milícias, ao Comando Vermelho, aos amigos dos amigos, e etc. O mais forte é o Comando Vermelho, né? Manda e desmanda. Aí eles pedem, por exemplo, que o COAF, que é o Controle de Operações Financeiras do Brasil, né? O controle de atividades financeiras, a Receita Federal e a Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro deem máxima prioridade para o atendimento das diligências relativas a inquéritos policiais abertos para essas investigações. Controlar a movimentação financeira. Também consta na proposta que a Polícia Federal deve instaurar inquérito policial nos casos em que exijam repressão uniforme, bem como graves violações de direitos humanos derivados de organizações criminosas, suas lideranças e modus operandi. Estão invadindo a competência da Polícia do Rio de Janeiro, estão acabando com a Polícia do Rio de Janeiro e vão fazer isso em todos os estados. Agora, escuta aqui, se não tem notícias do COAF agindo nessas quadrilhas todas que movimentam milhões e milhões de dinheiro, vai ter bandido, rapaz. Os bandidos têm banco digital, PCC tem banco digital, se bem que o PCC não vai no Rio de Janeiro, mas acordem, os parceiros, os parça, né? Não tem controle, não tem Bitcoin. O Supremo vai querer controlar Bitcoin. Os caras investem em Bitcoin, tem pessoas com know-how, com conhecimento de causa para operar no mercado financeiro de Bitcoin.
Olha, eu sinto muito, eu lamento que isso tenha ocorrido, que tenham tido essa decisão, mas vão desmotivar a polícia do Rio de Janeiro, desmobilizar a polícia do Rio de Janeiro. A bandidagem está aplaudindo, soltando foguetório para comemorar, porque é uma permissão para o crime. Quando eu falo que o Brasil está entregue ao crime, alguns acham ruim, né? Alguns imbecis, claro. Mas você acha que o policial vai passar por tudo isso aqui para combater o crime, porque ministros lá em Brasília querem? Por que os ministros não lideram as idas às favelas, aos morros, onde os bandidos dominam? Talvez, muito talvez, se eles souberem que tem um ministro, eles não façam nada, né? Talvez. Mas é muito possível que morram, tá? Muito possível. Por isso não vão. Para que a polícia fazer isso, deixa o pau comer frouxo. Infelizmente, sabe-se quem puder. Ninguém falou aqui que as facções extorquem motociclistas, trabalham com aplicativo, motorista de van, internet, sinal de TV a cabo. Isso aqui não está aqui. Estão de brincadeira com esse país. Estão de brincadeira. O crime está mandando. Eu já não sei mais onde deixa de ter crime nesse Brasil. Mas eu queria comentar isso aqui com vocês apenas para ilustrar os acontecimentos, os últimos. É isso.